Olá pessoal, a nossa apresentação ela vai começar e nós te convidamos nesse momento para analisarmos juntos esse filme tão importante. Um dia, essa dor será útil. Esse filme nos convida a entrar na mente de um jovem em crise, dividido entre conflitos familiares e o desejo de encontrar o seu próprio caminho. Um filme que fala sobre identidade, ansiedade e amadurecimento, que nasce do confronto com as nossas próprias dores. Então prepare-se para uma reflexão leve, porém muito profunda e cheia de humanidade. Um dia esta dor lhe será útil. No filme, ele apresenta uma trajetória de um adolescente introspectivo que é confrontado com conflitos familiares, incertezas sobre o futuro e questionamentos sobre sua identidade. A obra aborda de maneira sensível os desafios emocionais vivenciados por um jovem que, apesar de dispor de condições materiais favoráveis, experimenta sentimentos de solidão e deslocamento em meio ao contexto urbano de Nova York. Assim, o enredo mostra o processo de construção subjetiva e o esforço do protagonista para encontrar o seu espaço social e desenvolver um sentido de pertencimento. Sobre o protagonista, na personalidade dele, ele é introvertido, fala pouco, crítico às convenções sociais, política e religião. Alienação, ele se sente diferente dos demais, como se houvesse silêncio, enquanto todos seguem uma batida. Rejeição ao caminho tradicional, ele não quer ir para Brown, então, e ele não vê sentido na universidade. E aspirações, ele sonha em viver em uma casa antiga e se dedicar ao artesanato, encadernações, tecelagem e carpintaria. Agora eu vou falar um pouco sobre a dinâmica familiar do protagonista. A mãe, Marjorie, é uma dona de galeria de arte e está passando pelo terceiro divórcio. Ela é impulsiva, dramática e enxerga o comportamento do filho como antissocial, sem perceber a profundidade do sentimento dele, do sofrimento que ele tem. O pai, Paul, é corretor de ações e mantém uma imagem rígida e superficial. Ele passa por cirurgias estéticas para parecer mais jovem e tem uma visão tradicional de masculinidade. A relação dos dois com o James é baseada numa distância, e em expectativas em que ele não consegue atender. Ainda sobre a dinâmica familiar, mas agora falando da irmã e da avó, a relação com a irmã Gillian é uma relação marcada por sarcasmo e indiferença. Ela está escrevendo uma autobiografia e se preocupa mais com o que a decisão de James vai causar para ela do que com ele, especialmente quando ele diz que não quer ir para a faculdade. Já a avó, Annette, é totalmente oposta, é a figura mais compreensiva da vida dele. Ela incentiva James a seguir as suas paixões e a ser o general da própria vida. A avó é o porto seguro dele, e sua morte representa um momento de dor profunda para ele, mas também um ponto de virada no processo de amadurecimento do protagonista. Além da família do James, outros personagens influenciam o desenvolvimento dele. A terapeuta, que se chama Doutora Rina, inicialmente enfrenta a resistência dele, mas aos poucos ela consegue quebrar as suas barreiras. Ela ajuda James a perceber que a sua sensibilidade não é uma fraqueza, mas sim uma característica importante de quem ele é. Outro personagem muito marcante é o John, o seu gerente e também um interesse platônico. Na tentativa de impressioná-lo, James cria um perfil falso na internet, o que acaba gerando uma humilhação pública e a sua demissão. Esse evento ele funciona como um choque de realidade e o força a repensar a sua própria autoimagem. Bom, no genograma, o que se destaca não é apenas quem compõe a família do James, mas também como essas relações influenciam o desenvolvimento dele. A relação com os pais é marcada por uma distância emocional. Eles até demonstram preocupação, mas de uma forma muito superficial e centrada mais nas próprias expectativas do que nas necessidades dele. Isso contribui para que James se sinta inadequado e incompreendido dentro da própria casa. Já com a irmã, o vínculo também é frágil. Ela tende a minimizar os sentimentos dele e olhar as decisões do irmão pelo impacto que geram na própria vida, o que aumenta ainda mais o isolamento emocional de James. Com a avó é um pouco diferente. É com ela que o James encontra acolhimento, validação emocional e uma certa liberdade para ser quem ele é. Ela funciona como uma figura de suporte, oferecendo afeto e confiança, algo que falta nos outros laços familiares. Quando olhamos esse conjunto de relações no genograma, percebemos como a falta de apoio dos pais e da irmã contrasta com a força do vínculo com a avó, e como isso molda diretamente a trajetória emocional e identitária do protagonista. Olá pessoal, eventos críticos. O incidente em Washington. Durante um preparatório, James sofre bullying e tem uma crise de pânico. Foge para um hotel para se isolar. Esse evento solidifica sua rejeição ao ambiente acadêmico. A persona de Philip Brooke, James cria um perfil falso online para impressionar John, fingindo ser culto e mais velho. O fracasso da farsa leva à humilhação pública e demissão, forçando-o a confrontar sua autoimagem. Vou apresentar o modelo PPCT Tempo. Enfrenta a transição para a vida adulta
mas rejeita a ida à faculdade. Passa por eventos marcantes, incidente em Washington, bullying e crise de pânico, demissão na galeria, leva-o a retomar a terapia. O legado material e emocional da avó orienta suas decisões e dá sentido a seu caminho. A mãe tenta minimizar a importância do passado, mas James mantém seu vínculo com referência central. Agora falando sobre o processo, os pontos positivos e os pontos negativos. Os pontos negativos é a família tóxica de James, onde o seu pai questiona a sua masculinidade, a sua mãe o vê como um caso clínico e a sua irmã que diminui os sentimentos por ele. Já os pontos positivos é o suporte real da sua avó, que o ama sem julgamento nenhum, e a sua terapeuta também, que é um lugar que ele pode ser ele mesmo, um lugar seguro, que ele pode ser vulnerável. Análise sistêmica. James, sua vibe então, ele é introvertido, analítico e evita conversas inúteis. Seus superpoderes são inteligência alta e sensibilidade artística. Suas fraquezas são ansiedade social, vergonha e crise de identidade. E o seu interesse é artesanato, especificamente encadernação. Conclusão. James é um adolescente sensível e introspectivo, afetado por pressões familiares, expectativas sociais e eventos traumáticos. Apesar disso, o seu desenvolvimento é profundamente transformado por relações de suporte, especialmente a sua avó e a sua terapeuta, que são suas âncoras emocionais que reforçam a sua identidade, valorizam as suas capacidades e lhe permitem enfrentar adversidades. O modelo PPCT evidencia como sua trajetória resulta da interação contínua entre características pessoais, processos proximais significativos, contextos complexos e experiências ao longo do tempo. Agora eu vou falar um pouco sobre o processo proximal. James tinha interações negativas com seus pais e a sua irmã, marcadas por superficialidade, críticas e pressão acadêmica. Além disso, ele também era julgado pela sua sexualidade e normalidade, que eram coisas que reforçavam seu sentimento de inadequação. A sua maior fonte de apoio era a avó Nanette, que validava suas paixões e sempre o incentivava. Depois da morte dela, James protegeu o legado dela como forma de vínculo e preservação emocional. James também tem uma relação conflituosa com John, onde ele tenta parecer alguém melhor, mas isso acaba resultando em uma demissão e um rompimento. Na terapia, ele inicia resistente, mas ele demonstra evolução quando decide retornar por vontade própria e encontra validação emocional e um lugar seguro para reconhecer vulnerabilidade e sensibilidade. No próximo slide, eu vou falar sobre o contexto, começando pelo microsistema. Era uma família instável e focada nos problemas dos adultos, e um ambiente escolar hostil, marcado por bullying, que levou James ao isolamento. No mesosistema, existiam conflitos entre a pressão dos pais pela faculdade e a experiência dele na galeria. Era uma relação entre mãe, James e John que geravam confusão emocional. Exosistema, uma influência indireta do estilo de vida do pai e a pressão para vender o legado da avó que James tenta preservar. Macrosistema, uma cultura de sucesso baseada em diplomas e status que James rejeita. E a valorização da identidade fluida e do individualismo que se alinha ao modo como James se enxerga. Um dia esta dor lhe será útil.